Muito boa noite. Já estamos ao vivo. Estamos aguardando nosso querido Roberto chegar e medir a solicitação. Oi, Rafa. Boa noite, gente. Rafa é metido. Foi o primeiro. Aqui. Vamos colocar o Roberto na chamada. Boa noite a todos. Ué, Roberto, você recusou, cara. Tá chamando. Vê se chegou aí. Boa noite, boa noite. Ah, agora sim. Recusou minha chamada? Que é isso? Olá, tudo bem? Ah, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo em paz? Eu tô ótima também, obrigada. Boa noite a todos que estão chegando. Eu começar em clima de Boa noite aí, alegria. pessoal. Confirme pra gente se a imagem, o som tá ok. Hoje eu vim com meu Tá frio brinco. aqui. Aqui tá frio também. Antes me perguntem, sim, isso aqui é uma latinha de tinta da Coral. E ela é vegana porque eu comprei de uma amiga minha que é vegana. Então eu só uso materiais veganos. Hoje eu vou tentar me manter mais longe, porque tava todo mundo reclamando que eu tava muito colada. Vocês não gostam de mim, eu gosto de ficar pertinho de vocês. Vou ficar mais longe agora. Não, tava ótimo, tava ótimo, tava ótimo. Mandou muito bem com o André Pinheiro lá. Você vê, menina? Move agora tá famoso. A gente ficou toda alegre porque a gente achou que a Xuxa tinha entrado na chamada, que todo mundo falou, nossa, a Xuxa entrou, e não sei o quê. E aí depois descobriram que era um. Como é que fala? Era um fake da Xuxa, era Xuxa vegana, uma Isso, era o coisa assim. perfil. Aham. Não era o Ai, perfil oficial. que desapontada, credo. Tava mó feliz, já tava Mas querendo por fazer outro uma live lado, com a menina. Oi? não, por outro lado, seguidores bacanas aí que começaram a nos acompanhar. A Sim. Federação Espírita do Chile. Pois é, a gente recebeu notícia hoje. A gente está com agora uns projetos, talvez, ali de traduzir para outras línguas, para espanhol, para inglês, já internacionalizar o MOV, né? MOV Internacional. Ai, e a gente conseguiu 600 seguidores, só assim, durante a live, em torno de 600. Então, assim, a gente vai crescer, galera. Bom, a No gente canal vai do dar YouTube também estamos crescendo. no canal do YouTube. Eu não lembro se a gente passou de 1.000 agora, né? Mas a Não, gente tava não, querendo mas falta 1.000. pouco. Falta pouco. Então, Falta gente, pouco. se inscreva no canal do YouTube porque a gente precisa alcançar 1.000 para nossas lives, enfim, qualquer coisa que a gente queira fazer ao vivo no YouTube, alcançar mais pessoas. Então, se inscrevam lá e também para receber notificações do Move. Bom, a gente vai dando início, então, o pessoal tá chegando. A gente não vai mais fazer uma prece mais longa, porque como aqui no Instagram a gente tem um tempo reduzido, vamos tentar só fazer uma vibração e a gente já dá início, né? A gente vai pedir só que todos que estão aqui possam estar com o coração aberto, serenado, né? Para receber todas essas vibrações, essas reflexões, e que a gente possa ser intuído pela espiritualidade maior de São Francisco de Assis, que acompanha nosso trabalho do MOVE, para que seja um trabalho bem feito e bem conduzido, né? Mas assim seja. Essa é uma oração bem simples, assim, só para a gente Que já assim entender o seja. dia. Assim seja. Então, gente, apresentando Roberto Caldas, ele é membro do MOVE e é lá do Rio Grande do Sul, é gaúcho, bem integrado nessa equipe. E ele escreveu esse artigo que a gente vai refletir sobre isso hoje. Está disponível no nosso site Facebook. O título é Mundo de Regeneração com Matadouros, um questionamento ali que nos faz pensar. Então, assim, para começar, vamos sempre fazer aquela dinâmica inicial, né? Do autor se apresentar, contar um pouquinho da sua história, se quiser, dentro do movimento espírita, se é vegano, se não é, se está nesse caminho, nesse processo, e como que foi o processo criativo do artigo, né? O que levou a escrever, quais foram as intuições,
e qualquer curiosidade que tiver tido durante o processo de escrita. Então, com vocês, Roberto. Muito bem, muito bem. De novo, boa noite a todo mundo que está chegando. Que façamos então uma conversa, um bate-papo aí que seja útil, que seja precioso para todos nós nessa caminhada. E assim, iniciar essa fala, Nath, sem falar do MOVE, sem falar de como eu descobri, como eu entrei, como eu embarquei no navio do MOVE, não tem como. Um belo dia, nadando nos mares da internet, em busca de navios que me levassem aos portos do amor aos animais, eu descobri uma palestra do nosso querido amigo Rafael e imediatamente entrei em contato com ele, começamos a conversar e as afinidades com o MOVE nas alturas, na estratosfera, e quando eu vi, um belo dia, eu estava dentro do time e já com o encargo, né, Nath e amigos, de produzir esse conteúdo, esse material, que para mim foi uma honra. Foi Uma assim. honra. Nossa, eu lembro disso. Foi muito rápido, muito rápido. E eu vejo essa atividade tão linda no MOVE, e eu falo isso já no sentido de que as pessoas se envolvam, conheçam o MOVE, conheçam movimentos como o MOVE, entrem no site do MOVE, conheçam o conteúdo. Eu brinquei com o Rafael que eu entrei no MOVE e fiquei alguns dias ainda meio quieto, sem muitas manifestações, porque eu estava no site devorando o conteúdo do MOVE. Eu lembro, gente, o catálogo de referência... Oi? Muito bom. Não, o catálogo de referências. A primeira coisa, eu vi aquele catálogo e me apaixonei. Não, deixa eu entrar aqui antes, esmiuçar ponto a ponto. Gente, são mais de 180 referências na doutrina espírita. Está em construção. E ainda está em andamento, vai crescer esse número. Então, foi fantástico. E aí, quando pintou o convite para fazer um artigo, eu já venho pensando, sabe, Nath, amigos comigo aqui, com os meus botões, como se diz, tentando projetar, né, o que seria um mundo de regeneração, como vai ser esse mundo novo que está aí. Nós estamos vivendo a madrugada agora, a noite do mundo de expiações e provas, mas logo aí vem o alvorecer do mundo novo de regeneração. E aí eu fiquei pensando, né, como um mundo de regeneração pode abraçar, pode conter ainda uma série de comportamentos, uma série de entidades, uma série de edificações, uma série de coisas que dizem respeito à exploração ao próximo, leia-se os animais. Sim. Que aí veio a ideia do título. O título em si já é uma provocação direta. É um mundo de regeneração com matadouros não é possível. Então veio a ideia de começar a construir o artigo, enfim. Sim. Foi muito bacana, porque eu fiz um exercício de estudo. Tudo é uma oportunidade de ouro para que nós possamos estudar profundamente a doutrina espírita. Ela tem tesouros assim preciosos para nós descobrirmos cada vez mais. E aí esse artigo nasceu e eu fiquei muito feliz com ele. O Rafael, nosso amigo Rafael, ele contribuiu demais, me dando direcionamentos, enfim. E aí nasceu um artigo que realmente tem essa intenção de nos levar a uma reflexão profunda. Nós estamos, Nath, cada vez mais... está cada vez mais difícil nos mantermos sem uma reflexão profunda e sem uma atitude concreta na direção de uma mudança de hábitos, enfim. E aí nasceu o artigo, um artigo muito bacana. Fiquei muito feliz com a oportunidade que eu ganhei no MOVE já de início. Sim, eu ia falar isso. Eu lembro certinho, a gente estava numa reunião, era o quê? 10 da manhã do domingo. Eu tinha acordado o quê? Isso! Eu tinha acordado fazia 5 minutos. Tava com cara inchada. E aí a gente entrou para fazer a reunião. E aí logo o Rafael já apresentou o Roberto, a gente já ficou sabendo. E eu lembro que no dia da reunião mesmo, a gente já tinha falado esse título, né? Mundo de regeneração com abatedouros, né? Com matadouros. E aí o Rafael já falou, vai, Roberto, lança você a brava. Faz o teu artigo aí e se vira. Você que lute. Então, assim,
Foi uma semana que eu lembro que você estava ali naquela deglutição, né, do site, e era uma coisa muito gostosa que você Isso, estava mandando lá no grupo. Gente, nossa, o catálogo tem muita coisa, os artigos são ótimos, eu tô apaixonado. E foi muito divertido acompanhar esse processo. Isso aqui foi na quarentena, pouquíssimo tempo que esse rapaz já tá aqui, já tá foi. fazendo live com a gente. Que beleza, então. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Eu estou nessa estrada, tu tinha perguntado, eu estou na estrada do vegetarianismo já desde 2013, meados de 2013. E no Uhum. veganismo sou um neófito. Eu comecei agora, coisa de um mês, dois atrás, um passo Cara, forte, vigoroso aí na direção do veganismo. E estou muito satisfeito com isso. Muito que satisfeito. delícia. E o pessoal tá até falando assim, ai, mas na quarentena, como é que eu vou fazer? Tem pouco recurso. O que que você achou disso? Você achou difícil, assim, fazer a transição em meia quarentena? Não, não. Não? Na verdade, o ambiente não importa quando, falando pessoalmente, quando já se está carregado de informações, de sentimentos, de determinação, enfim, de dar um passo. E eu vinha nesse passo, Nath, amigos, eu vinha pensando nisso já há anos, e a dificuldade era Olha, grande de fazer essa transição. namorando, né? E, e isso, foi um namoro, mas agora o casamento veio e veio para ser eterno. Ai, que bênção, assim seja. Muito bem-vindo ao lado verde da força. Agora em abril eu completei 2 anos, graças a Deus, muito feliz, muito apaixonada. Eu entrei na veterinária, deu 2 meses, já vi que era uma incoerência gigantesca, tendo que ver aquilo na prática. E pra mim não tinha outro caminho que não fosse. Eu já tava há 1 ano namorando, também foi um namoro meio rápido. E hoje já estou num casamento muito feliz há 2 anos. Bom, vamos então começar o nosso artigo. Galera, o intuito aqui não é esmiuçar o artigo. Para isso que o artigo existe no site. A gente veio dar uma pincelada e provocar a reflexão para que vocês ficassem com esse gostinho dessa amostra grátis e fossem para o site, que o site é maravilhoso, é muito bonito, é organizado e tem o intuito que é instruir, levar essa verdade da temática animal e ambiental cada vez mais a mais corações, né? Esse é o nosso grande objetivo. E para começar, logo de início do artigo, você coloca uma frase que você tirou do Evangelho segundo o Espiritismo. Você está com o artigo aberto aí? Senão eu leio. Pode ler. Posso ler? Peraí que eu tenho que tirar... Eu tô fazendo um esquema aqui que eu tenho que tirar meu celular. Peraí. É assim. Eu estou com ele aberto também. Ah, então beleza. Marcham assim, paralelamente, o progresso dos homens, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 19, é um comentário de Santo Agostinho quanto espírito. Por que você escolheu? Eu sei que é lindo, né? Maravilhoso, todo mundo fala que não existe nenhum tipo de referência na codificação, e aí tá uma coisa muito clara, mas assim, por que exatamente essa frase para dar abertura ao seu artigo? Santo Agostinho não poderia ter sido mais feliz quando nessa frase ele poderia substituir essa frase por uma palavra só, chamada evolução. Então ele não Uhum, poderia ter sido mais feliz ao determinar, né, numa frase, que nós todos estamos numa marcha, num progresso constante, constante. Ele vem de longe, ele vem de longe. Ele percorre o reino mineral, vegetal, animal, e agora cá estamos, nominal, em vias de entrar num mundo novo de regeneração. uhum, E Santo Agostinho, ele foi preciso porque ele estendeu o conceito de próximo, que é uma coisa que nós precisamos urgentemente fazer no mundo nos dias de hoje, então, mas sempre, a humanidade sempre precisou, mas hoje mais do que nunca, estender o conceito do próximo. O uhum, próximo não é mais nós mesmos, o próximo não é aqui o meu umbigo humano, o próximo compreende toda a natureza, os vegetais, os animais e a uhum, habitação, como o próprio Santo Agostinho falou, o nosso planeta, toda essa moldura maravilhosa que nos uhum, cerca, a natureza, são todos os nossos próximos. E aí até quando? E por isso o caráter de provocar uma reflexão forte nesse artigo. E até quando nós vamos continuar navegando nos mares, né, do egoísmo, do orgulho, do individualismo, que a gente ainda traz o sangue, todos nós trazemos, todos nós ainda temos.
Mas até quando nós vamos navegar nesses mares, ignorando que o nosso próximo não é só o homem, não é o antropopróximo, é todo o conjunto da natureza. Então, essa frase, essa passagem de Santo Agostinho foi o pontapé inicial para uma descoberta. Esse artigo, para mim, foi lindo fazê-lo, porque eu comecei um raciocínio desde as estrelas, busquei no universo infinito essa criação fantástica de Deus e vim trazendo, vim descendo, construindo todo esse conceito, essa ideia de evolução, para que nós chegássemos no ponto de... Espera um pouquinho, deixa eu interromper, ter aquela pause aqui no meu ritmo, minha corrida do dia a dia, para dar uma pensada. Espera um pouquinho. Está se aproximando um mundo novo de regeneração. Até quando eu vou permanecer com comportamentos como os que eu carrego comigo, em relação ao meu próximo? Então, não poderia ter um começo melhor do que Santo Agostinho. Perfeito. Santo Agostinho que teve uma grande evolução, né? Ele tinha alguns comentários, assim, complicados na época dele encarnado. É interessante perceber que séculos depois de desencarnado, ele teve uma mudança, né, na sua percepção dos animais, ao ponto de contribuir com essa bela frase no Evangelho, né? Mostrar que nada é estático, mais uma vez confirmando essa frase mesmo dele, né? Como você falou, o começo do seu artigo, ele é uma viagem, assim, parece que você entra daquelas... Não sei se você já assistiu aquele documentário Cosmos, que é ótimo, assim, eles inventam, assim, uma máquina, que é máquina da imaginação, e aí é aquela que você entra e ela viaja mais rápido que a velocidade da luz, não tem mais problema de tempo, de espaço, você pode entrar dentro de um buraco negro, você pode entrar numa galáxia. Eu gosto dessas coisas. Porque a imaginação, ela é infinita, ela não tem barreiras, né? Assim como o amor também transcende todas as barreiras. E aí você vai falando, assim, criando um raciocínio baseado em toda uma constituição do universo. Eu até anotei em algum lugar que você colocou o número máximo de estrelas, acho que é isso, de astros aqui, que existem no universo observável. E eu tenho um amigo que ele faz física, astrofísica, e ele estava me explicando que é mais ou menos assim, tudo que a gente observa no universo correspondem a 1% de tudo aquilo que é verdadeiramente o universo. E são correspondentes, varia muito, assim, mas assim, de 5 a 7% seria o que eles chamam de matéria e energia escura, que até hoje os cientistas não sabem explicar mais ou menos o que é, mas que corresponde a essa quantidade do universo, e o resto não se faz a menor ideia do que seja, e constitui o universo. Esse 1% que a gente tem, que a gente conseguiu calcular, o número 1, seguido de 21 zeros. Isso. Isso É um são número que a gente não consegue conceber. Não dá. Isso é a quantidade de estrelas do universo observável. E a gente pode considerar que cada estrela existe algum tipo de sistema planetário e algum orbe rodeando ali ou mais de um, como um sistema solar. E se a gente sabe que na Terra, né, no universo, na casa de Deus, há muitas moradas, gente, assim, é pensar que existe uma pluralidade de mundos imensa e vários tipos diferentes, né? Assim, o que você gostaria de comentar a respeito de toda essa linha de raciocínio que você veio trazer do universo? O que você quis com isso mostrar para o leitor? É uma viagem do macro rumo do infinitamente grande até nós, até o nosso espírito, até a nossa posição aqui humilde, pequenininha, de moradores desse condomínio azul, navegando esse grãozinho de poeira pequenininho, mas tão cheio de vida. E para mostrar, tu falasse da quantidade de estrelas no universo conhecido, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de 1 sextilhão de estrelas. É um número absurdo, multiplica isso pela quantidade de planetas possíveis. Uhum. Pensemos juntos todos na quantidade de vida que existe mundo afora. No E pensemos microcosmos. também, isto, e pensemos também na quantidade de vida em evolução, em todo o universo infinito.
Evolução é o nome do jogo no universo. E é lindo pesquisar no livro da natureza, principalmente olhando para as estrelas, e perceber, virando essas páginas, a gente precisa fazer isso, esse exercício de olhar para a natureza e entender o que está acontecendo lá, e entender isso. A regra do jogo é evolução. O universo viaja nesse caminho, desde o grão, o gás, a poeira, que navega aí pelo cosmos, que vai se agregando nas estrelas, que vai formando planetas, os planetas vão formando os seus biomas, vão formando a sua vida microscópica, que vai evoluindo por sua vez, e começa dos vegetais, vem para os animais, e acaba aqui conosco, homens, com a razão, com um espírito evoluído, o topo da criação divina. E se evolução é o nome do jogo, e se os planetas também evoluem, e isso está muito bem exposto na obra básica de Kardec, com Divaldo, com André Luiz, com Emmanuel, com Chico, com Joana, se os mundos também evoluem dentro do universo, e eles evoluem, a gente sabe disso, estamos vivendo hoje um mundo de expiação e provas. Sim. Já fomos piores. Já. Acreditem, meus amigos, já andamos piorzinhos do que estamos hoje. Estamos na nossa melhor caminhando. Então, estamos caminhando para um mundo novo, um mundo de regeneração. Os mundos evoluem, os mundos mudam de patamar. Eles passam, é como se fosse um prédio, um condomínio que está meio ali, meio acabadinho, os azulejos estão caindo, o jardim ali faz tempo que ninguém corta, que ninguém cuida, o elevador está todo arranhado, enfim. O condomínio está passando por uma reforma, ele vai ficar lindo no mundo de regeneração. E os moradores? Exatamente. Qual é o papel dos moradores? Será que a gente vai poder continuar morando num condomínio novo, leia-se, num planeta novo de regeneração, um planeta no estado de convalescença, onde os espíritos vão estar, se recuperando de um pouco dessa jornada dura que a gente vem percorrendo até aqui, já passamos pelos primitivos, estamos em expiação e provas, sofrendo com as lutas do dia a dia, todos nós temos as nossas lutas. No mundo de regeneração nós vamos estar convalescendo, nos recuperando. Exato. Nós vamos estar morando num condomínio mais legal, condomínio reformadinho. Vai ser possível, então, se nós considerarmos evolução como sendo o nome do jogo, vai ser possível nós habitarmos esse novo condomínio com os mesmos hábitos de vida que nós usávamos quando habitávamos o prédio antigo, que estava já em ruínas, que estava bem mal conservado. Nesse sentido, é que é legal fazer essa viagem pelo cosmos, pelo universo infinito, essa obra divina de Deus, e vir trazendo esse sentido de evolução até nós. Até nós aqui, esses habitantes desse grãozinho de poeira que está navegando pelo espaço. E entender que está na hora já, nós temos uma quantidade tão grande de conhecimento, tão grande, o nosso poder intelectual cresceu de uma maneira tão acelerada, mas é aquele famoso... Exato, é aquele famoso par de asas, onde o asinha intelectual, científica, avança rápido, avança muito rápido. Fácil enquanto avançar. Enquanto que a moral, a asa moral, a asa do amor ao próximo, aquele conceito do próximo amplo, abrangente, essa asa ainda está um pouquinho atrofiada. Sim. Mas não tem problema. Nós temos recursos agora à mão para promover o ajuste muscular no par de asas, né? Você falou do condomínio, eu tava pensando assim que acho que, se me permitir uma correção assim, que eu acho que talvez fique um pouquinho melhor dessa analogia. Você falou assim que a gente passa para o mundo de regeneração, vai para um prédio novo. Eu diria que não. Eu diria que a gente está num condomínio, nós estamos destruindo, exatamente como você falou, esse condomínio, só que isso não vai ser um passe de mágica que o condomínio vai se reformar. Nós vamos reformar esse condomínio. Porque a ideia, se você for buscar, eu acho que é no Livro dos Espíritos ou é no Evangelho, se não me engano, acho que tem nos dois. Existe a classificação
que passar nessas diferentes categorias, né, dessa evolução. E no mundo de regeneração é justamente um processo onde as forças do bem e do mal entram em equilíbrio, o mal não deixa de existir, mas há um processo de respirar, de pausa, em que a gente vai reconstruir aquilo que no mundo de provas e expiações nós destruímos. Então, quem herdar o planeta Terra vai ter muito trabalho, a gente vai ter muita ação que tem que ser vista como reflorestamento, despoluição de rios e mares, destruição dos matadouros, a gente vai falar mais tarde sobre isso, né? Mas, assim, nós que vamos arcar com isso, porque senão não existe mérito, né? E senão as coisas sendo dadas simplesmente a nós, a gente não tem mérito algum. E isso quem falou foi o André Luiz, numa palestra que eu assisti dele há um tempo atrás, na conferência aqui do Paraná, e ele estava falando justamente sobre isso. Gente, o mundo de regeneração é o mundo que nós vamos deixar após acabar o mundo de provas e expiações. Se a gente vai encontrar, inclusive você fala no seu artigo, que o plano, como é que eu até anotei isso? Que eu acho que é o plano de fundo, um planeta, tendo como plano de fundo um planeta exaurido e que ainda é povoado por animais em sofrimento para o nosso prazer. Tipo, ali você faz um questionamento. Mas essa ideia do planeta exaurido, ela é perfeita, porque não é um passe de mágica. Deus não vai fazer a reforma pra gente. Isso é uma coisa que vai durar milênios. Entende? Então, assim, não dá pra gente ter aquela esperança de achar que, mundo de regeneração e a gente vai estar todo mundo bem, só vai ter gente do bem aqui. Não, gente, só vai sair aquela leva que tá atrasando o nosso planeta. Realmente aquele mal arraigado. E vai ficar aqui a galera que tá mais ou menos. Igual eu, você, todo mundo. E a gente que vai ter o trabalho de reformar tudo isso, né? E voltando ao texto, você usa também uma analogia muito legal. Deixa eu só ver onde que ela começa. Você estava falando da jornada, né, dos planos de evolução moral e intelectual, e aí você coloca assim: o ponto final dessa jornada, só Deus tem os projetos detalhados. Todos estão salvos na nuvem da sua sabedoria infinita, e a senha, bem, ainda estamos longe de poder recebê-la. Eu achei isso de uma sutileza, sabe? Uma genialidade única, assim, porque, poxa, eu fico tentando imaginar como que você criou isso. Acho que foi por inspiração, né? Esse tipo de analogia, porque ela é ideal, né? É uma nuvem infinita e uma senha que a gente tem que ser digno de receber, né? Achei Faz todo ótimo. sentido. Faz todo sentido, porque a ciência está avançando, por exemplo, de um jeito tal, assim, que para cada pergunta, para cada resposta que surge sobre o estudo do universo infinito, surgem outras 5 perguntas, 10, 15, 20. Isso, é Então, verdade. é muito Verdade. conhecimento, a gente não está longe de saber tudo. Está longe de Exatamente. saber tudo. E eu pensei que talvez houvesse a possibilidade de receber a senha aqui antes da live para poder comunicar a senha aqui publicamente, mas não veio. Não QR Então, Code. não tem como. Não ficou para hoje. Coloca, aponta a tela do celular para a tela e marca o QR Code para achar a senha. Isso. Mas é verdade, isso é uma coisa que eu acabei esquecendo, até um tópico, que eu coloquei aqui, porque é o que você coloca no começo, né? Você vai falando que a gente cresceu em tecnologia de telescópio, avançamos na ciência, como você tem dito, mas a partir do momento que a gente avança cada vez mais, surgem mais dúvidas acerca desse Deus, né? Dessa criação toda. Por isso que você vai levando o leitor a uma conclusão que a gente evolui, que a gente tem que ir caminhando e que tudo evolui. Planetas evoluem, seres evoluem, princípios inteligentes, nós, né? Isso é uma coisa que eu acho que você não colocou, mas é interessante a gente falar, que poucas pessoas falam sobre isso, né? Poucas, assim, que eu digo que tem um estudo mais aprofundado. Eu sinto, assim, que há uma menção. A gente já passou pelo reino mineral, vegetal, animal, estamos como seres humanos. Mas são poucos os grupos que eu tenho percebido que façam um estudo sistemático mostrando qual é o nosso passado, né? Desde quando nós estamos caminhando para chegar no estágio que nós estamos hoje. E isso é fundamental para que a gente tenha uma ética animal e ambiental, né? Então, o negócio é o seguinte, está no livro dos Espíritos, nós somos princípio inteligente, criados por Deus, e, bem como a gente lembra, nós temos a matéria, o espírito e Deus. São as 3 partes que compõem o universo. Nós somos criados com essa parte espiritual. E precisa haver uma parte material para que a gente encarne e consiga evoluir. A evolução, ela precisa passar pela matéria, né?
E esse comecinho, essa primeira encarnação, ela é no átomo, até onde a gente sabe. Porque na época de Kardec, o átomo era a parte mais simples da matéria. Hoje a gente já sabe que tem muito mais coisa, então pode ser que tenha mais coisa por aí. Mas enfim, começa teoricamente no átomo e a gente vai crescendo, passando por todos os elementos da tabela periódica, passando por vários tipos de complexidade de átomos, vamos aglomerando em outros átomos, formando moléculas. Aí entramos no reino mineral, a gente começa a formar compostos inorgânicos, aquela coisa que a gente já estudou em química, até que a gente vai se aprimorando cada vez mais, formando a primeira célula, que é o organismo orgânico. E aí já é considerado um reino vegetal. E do reino vegetal vamos criando e adquirindo, né, caracteres evolutivos que são primordiais para a próxima fase, que é a fase animal. Então, assim, não vou detalhar muito, isso está no livro Evolução em Dois Mundos, da André Luiz. É gigante, mas eu recomendo. E no animal Maravilhoso. também, a gente vai criando esses caracteres, a gente vai desenvolvendo órgãos, tendo inteligência, a inteligência se rudimentando, e daí vai crescendo, vai evoluindo, vai ficando mais complexa. Os animais, desde os animais mais simples, tipo a esponja do mar, até os animais mais complexos, que são os primatas, né, os cachorros, gatos, elefantes, cavalos, enfim. Então, assim, cada fase, ela é primordial para a evolução desse princípio inteligente. E quando nós chegamos no reino nominal, nós temos um up, que é o senso moral. E é a partir do senso moral, que a gente tem noção do que é bom e o que é ruim, o que nos aproxima de Deus e o que nos separa, que faz com que a gente passe a ter um livre-arbítrio consistente, ou seja, um livre-arbítrio que faz a gente ter consequências e passar a expiar as faltas que a gente comete que nos afastam de Deus. E esse é um ponto primordial para a gente ter ética e responsabilidade. Porque quanto mais a gente se adianta, mais responsabilidade nós temos com todos os reinos que nos antecederam. Do mesmo modo que espíritos superiores, ainda homens, né, ainda no reino nominal, ou mesmo já no reino angélico, que é o próximo passo, eles zelam por nós, eles cuidam de nós. Mas nós não fazemos o mesmo pela natureza. E isso é um processo de aprendizagem, que é o que você está descrevendo no seu artigo, e que você pode dizer muito melhor do que eu. Mas eu acho interessante a gente colocar que existe uma caminhada, um degrau a ser cumprido, e que, ao meu ver, não é justo a gente ceifar a vida de seres que estão passando por estágios que nós já passamos um dia. Não é uma coisa, não me soa justo, né? Você quer Sem dúvida. complementar alguma coisa? Antes da Não, gente... uma das coisas que me moveu a me movimentar no Move foi a questão da comunicação não violenta. E dá para fazer Sim. uma rápida comparação com esse tema que tu trouxe. Uhum. Por quê? Eu preciso defender as minhas ideias, tentar divulgar um conhecimento tão sublime que a gente tem a respeito do amor ao próximo, amor aos animais, de uma Uhum. forma respeitosa, caridosa, acolhedora. Uhum. Da mesma forma, como nós vamos querer a tutela dos nossos mentores, dos anjos, daqueles que estão à frente na nossa caminhada, como nós vamos pedir o apoio deles, pedir o amor, a tutela mesmo, o carinho, a Sim. condução na nossa jornada, se ao mesmo tempo, e nós já sabemos disso, e o conhecimento traz grandes responsabilidades, Uhum. ao mesmo tempo em que nós olhamos para trás na nossa caminhada Uhum. e não tratamos com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com o mesmo acolhimento, com o mesmo carinho, os animais, os Uhum. seres vivos, o próximo, no conceito hiper abrangente do termo. Exato. Exatamente o que tu falou de uma forma um pouco mais ampliada. Não é Uhum. possível, não é Uhum. possível. E aí, de novo, o que permeia toda essa história é aquela palavrinha mágica, evolução. Exatamente. Nós estamos nessa caminhada, nós já Uhum. passamos por aqueles estágios. A Uhum. diferença é de que, há um certo tempo atrás, não se tinha a codificação, não se tinha ampliação dos conhecimentos do Cristo. Uhum. Agora temos uma obra fabulosa, Kardec, temos Uhum. André Luiz, temos Emmanuel, Joana e tantos outros que nos abençoam com esse conhecimento. Agora nós temos os instrumentos. Nós Sim. temos a condição de dar aquele passo além e ao invés de exterminar, explorar, maltratar quem está atrás na nossa jornada evolutiva,
Uhum. nós temos plenas condições de estender a mão para eles e trazê-los lado a lado conosco nessa jornada, nessa Conviver caminhada, conosco, exato. tutelando, Uhum. tutelando, porque nós já tivemos que ser tutelados na nossa jornada. Então agora é hora do testemunho, é hora da gente fazer aquilo, fazer ao Uhum. próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. A regra máxima, se fosse obedecido, o mundo não estaria do jeito que está hoje. Então, Exato. Nossa. evolução, evolução. O nome do jogo é Uhum. evolução. Uhum. Você falou isso e eu lembrei que a gente vai passar por um tópico assim, mas antes eu queria puxar um ponto que está um pouquinho à frente, que é a questão do cristianismo, né, de Jesus. A gente deturpou um pouco a mensagem que Jesus veio trazer. A gente tem alguns artigos no Move e um assim maravilhoso, que é o que o Rafa fez sobre se Jesus comeu peixe, né? Jesus comeu peixe, é o título. E vai trazendo assim, mostrando que Jesus, ele era um símbolo, né, de ética animal e ambiental, não fazia sentido ele oprimir qualquer tipo de ser que estava anterior a ele. E aí você até faz uma brincadeira, uma analogia, falando que um cristão que não pratica, mesmo sabendo, né, mas não pratica essa ética animal ambiental, é como uma água e um azeite, não se mistura. Parece uma coisa meio incoerente, né, você seguir cristão e levando caridade e tal, que é digno, a gente não está desmerecendo o trabalho, todo tipo de caridade é justa, é digna, mas conforme a gente vai se esclarecendo, não dá mais para a gente fingir que não sabe. Então é uma coisa que parece que uma coisa leva a outra, né? Não faz sentido você saber das duas e só seguir para o lado do cristianismo, né? O que você gostaria de Sem falar um dúvida. pouco sobre? Sem dúvida alguma. E esse é um tema, assim, que queima, eu fico em chamas por dentro, porque pega o exemplo da ciência que hoje a academia cada vez mais chega próxima, através de pesquisa, de estudo, de experimento, da Uhum, existência do princípio espiritual. A ciência está chegando cada vez mais próxima disso. Então, uhum. eu ouço muito falar isso e assino embaixo, está cada vez mais difícil a vida do materialista. Sim. Está cada vez mais difícil sustentar, viver de uma forma materialista, ignorando a existência do princípio espiritual. Por que eu estou falando isso? Uhum, Por quê? Com tanto conhecimento, com tanta informação sobre o princípio espiritual, com a codificação da doutrina espírita, com a vinda do Consolador prometido pelo nosso guia e modelo Jesus, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Com tudo isso na mão, com tudo isso no cérebro, com tudo isso no coração, está cada vez mais difícil a vida dos especistas. E é isso que a gente precisa levar adiante, de novo, com muito carinho, respeitando o ritmo, o pace evolutivo de quem está uhum, conosco nessa caminhada. Nada uhum. de dedo em riste, nada de dedo acusador, nada de voz elevada. Sim. Tudo de amor, de carinho, de acolhimento, mas mostrando, olho no olho, coração com coração, que, amigos, tá difícil manter o discurso Uhum, especista, tá difícil manter os nossos hábitos, mesmo que nós coloquemos o revestimento nesses hábitos de cultura, de tradição, de milênios. Não dá uhum. mais, está ficando Exato. difícil. E com o passar do tempo, com a chegada desse mundo de regeneração, que de fato vai nos ser entregue com o meio ambiente Uhum, danado, danificado pra caramba. Mas com a uhum, chegada desse patamar novo, não tem mais jeito. Está cada vez mais difícil manter. E por isso uhum, o título desse artigo, porque é impossível imaginar um mundo de regeneração, uma série de prédios, de hábitos, de comportamentos que nós vemos hoje. No uhum, mundo de regeneração, não tem como, fica cada vez mais difícil conceber isso. uhum. Aqui Está você na hora da reflexão. Claro, e aqui eu achei ótimo que você coloca, eu até separei assim para falar, que você coloca exemplos de situações que nós fazemos com os animais atualmente, mostrando e frisando o quanto não tem como a gente manter esse tipo de situações no mundo de regeneração. Vou fazer aqui minha gambiarra de novo para poder ler.
Você quer fazer o seguinte? Vamos ler. Eu leio uma, você lê a outra? Pra não ficar. Vamos lá. Aquelas situações que nós... Começa no vestuário. Perfeitamente. Então, no Eu vestuário. Hum. Quer começar? Ladies Não, first. pode começar, pode começar. No vestuário, mesmo com opções sintéticas ou vegetais, ou seja, nós temos alternativas. O conhecimento nos levou, nos trouxe opções. Uhum. Nós ainda usamos peles. Faz sentido isso? No mundo de regeneração. Agora já está difícil defender cada vez mais isso. Mas em mundos mais elevados, é possível conceber alguma coisa dessa forma? Uhum. Não dá, é difícil. Na cosmética, né? Mesmo com alternativas naturais, esses dias eu vi até que tem shampoo e condicionador e tudo, assim, até pasta de dente em barra, que não tem embalagem, é tudo de fonte natural e vegano, né? Ainda desenvolvemos produtos à custa de pesquisas dolorosas em animais. E aqui o detalhe, eu trabalho na área de veterinária, a gente tem a disciplina de criação de animais no laboratório, né? Você tem milhares de alternativas. Assim, hoje em dia, muitas alternativas, informática, pele sintética, culturas de células a partir de alga, umas coisas assim. Então, assim, não tem mais como a gente, em medicina, em descobertas ainda medicamentosas, quando você não tem alternativa, ainda se utiliza os animais. Pela questão sistêmica, ainda tem umas coisas que ainda não tem tanto uma luz no fim do túnel. Mas para várias pesquisas, principalmente em testes de cosméticos, é perfeitamente possível não haver testes em animais. Porque mesmo você fazendo testes, ocorre alguns tipos de alergias e reações em determinados lotes nos seres humanos, então não adianta nada fazer essa tortura, né? Verdadeira tortura com os animais. Sem dúvida, sem dúvida. Prosseguindo aqui no lazer. Gente, agora entra num capítulo forte, que nos provoca reflexões gigantescas. No lazer, mesmo com tantas diversões edificantes à disposição, ainda existem touradas, rinhas de galo, caça e pesca, entre aspas, esportiva, e circos com animais treinados à base do chicote. Lembro que eu tava chorando nessa parte quando eu li a primeira vez. Olha, é Olha, já difícil. te emocionou muito. É difícil. Há uns 2 anos atrás, há uns 2 anos, mais ou menos isso, eu estive em Madrid, na Espanha. E andando pelas ruas, muito bonitas por sinal de Madrid, daqui a pouco, sem querer, ou talvez não, né? Eu passei na frente de uma Plaça de Toros. É um estádio, é como se fosse um estádio de futebol que abriga as touradas. Uma estrutura imensa, uma estrutura gigantesca, com todo o conforto possível. Tipo um coliseu, né? Tipo um coliseu romano, mas dedicado às touradas. A Espanha ainda vive, outros países do mundo também, embora pesquisas digam, e aí vem a minha esperança no mundo novo de regeneração, pleno de reflexões, que boa parte, uma parte crescente da população espanhola já rejeita isso. Ou seja, é uma prática muito turistoide, com um fundo comercial, dinheiro enorme. Total. E assim, na frente, eu me lembro que eu gravei um vídeo, inclusive, a respeito, na frente dessa Plaça de Touros, e assim, não tem como o coração não... Sabe água na chaleira que começa a ferver? Não tem como o coração deixar de começar a entrar num formigamento, numa ebulição, sabendo que lá dentro, 30, 40, 50 mil pessoas vão se divertir assistindo o ato de toureiros, naquelas roupas, enfim, fazendo o que fazem com os touros, que eu não vou entrar no detalhe aqui, porque o caráter disso é elevar as vibrações. Mas, enfim, para falar só de um exemplo, a questão das touradas, existem outras tantas disfarçadas com Barretos. O Trigueiro falou de Barretos no sábado. Ele foi muito firme, eu gostei muito da contundência dele falando de Barretos. Nós temos aqui do lado, em Santa Catarina, a Farra do Boi,
Ai, um, a gente que é do sul, a um gente sabe. processo, uma cultura, uma tradição açoriana que vem de séculos e tal, e que é duramente combatida, tenta-se. E eu acho que com o tempo nós vamos vencer essa batalha, diminui com o tempo, mas ainda tem muita gente que insiste nessa diversão medonha. Sim. Enfim, lazer não combina com dor alheia. Isso foge do contexto, do conceito abrangente de próximo que nós tratamos aqui. Uhum, exatamente. Na alimentação, ainda que a natureza ofereça uma fartura de opções nutritivas e saborosas, ainda exploramos a vida animal. E por vezes com crueldade acentuada, tais como eu sempre não consigo falar. Foi crass, eu não sei falar isso. Foie gras. Obrigada, eu não sei ter sotaque francês. Acho que faz muitas vidas que eu morei lá, perdi o meu sotaque. O nome é Horrível. charmoso, o alimento é péssimo, Gente, pessimamente obtido. pelo amor de Deus, são patos, eles colocam um cano na goela do pato com alimento extremamente gorduroso, para que o fígado ele fique, dentro da veterinária a gente fala de, ai, eu esqueci a palavra, é uma palavra, é uma patologia, na verdade, que corresponde a animais obesos, em que o fígado ele fica amarelado e gigantesco, ele acumula células de Isso. gordura ali. E aí eles abatem o pato e fazem um patê desse fígado. Assim, e é, tipo, Uhum. riquíssimo. Inclusive, se eu não me engano, existe uma citação no nosso catálogo de referências, eu não sei se foi o André Luiz ou se foi o Tem. Alexandre, não é? Que ele Eu não me fala recordo desses quem, mas tem. requintes. Mas eu acho que é no Missionários, a gente já vai citar o Missionários da Luz, mas ele fala desses requintes de crueldade, né? Porque requinte, usando o termo que esse patê ele usa. Esteatose, obrigada, Karina, exatamente, esteatose. Expiatório. Então, eles usam esse termo, assim, para relembrar que o patê, ele é uma coisa elitizada, né? Esse patê é requintado. Mas, na verdade, é a custa de uma crueldade imensa. E também a carne de vitela, né? Que é o baby beef, da separação do bezerro macho da mãe. E ele preso, né? Na situação de 2 meses, ele fica 2 meses preso, com a musculatura sem poder se mexer, né? E aí faz com que a carne fique clara e macia. Também é uma coisa que a gente usa para exportar para a Europa. Bizarro. Uma das crueldades que a gente tem na veterinária, né? Que a gente vê todos os dias. Então, assim, isso assim, você citou esses exemplos, mas tem muito mais, né, que a gente poderia falar em relação aos animais. E assim, eu pergunto às pessoas, né, que estão nos assistindo se a gente consegue imaginar um mundo de regeneração com tais práticas, né? Sendo que a gente já tem todos os substitutos e que não tem mais desculpa para a gente continuar praticando esses hábitos, né? A gente já está se caminhando para o finalzinho e a gente tem uma parte muito importante do seu artigo. Eu estou pulando bastante coisa, tá, gente? Se vocês tiverem mais interesse, realmente é só indo atrás do artigo, porque ele é enorme e muito importante, muito bom. Você fala então do Missionários da Luz. Né? O que você poderia nos adiantar desse artigo, desse, desse livro, né, do capítulo 4? E mais tarde, se a gente quiser, a gente pode ler os trechos que você selecionou do capítulo. Sim. É importante dizer que os mentores que dão esses recados, esse Uhum. verdadeiro papo reto para nós a respeito dessas questões, esses dilemas morais que a gente vive, são mentores das mais elevadas esferas. Não se trata de um carteiraço espírita, não. Tipo, o que Alexandre disse, vamos lá. Só que ele vem das alturas para nos dar lições realmente muito fortes e sensíveis que vão direto no ponto. Ou seja, nos deixam naquela condição de, opa, eu não consigo mais navegar nesse mundo exploratório, nesse mundo especista, se eu não parar caridosamente, no meu tempo, no meu ritmo, parar e pensar naquilo que está ali exposto na obra Missionários. Uhum. O André Luiz é levado pelo mentor a fazer uma visita num matadouro. Essa parte da obra ela é muito importante porque ela mostra vários aspectos
vários tipos de consequências altamente nocivas daquele processo todo, daquele ambiente todo de morte. Existem consequências físicas, ou seja, para os humanos aqui na carne, sem trocadilhos, que seguem comendo carne, ou seja, todo o quociente de dor, de estresse, de sofrimento que os animais passam naquele momento extremo, vai para aquele produto que vai na bandejinha lá do mercado. Por outro lado, o aspecto espiritual, o outro lado da vida, a vida causal, também carrega uma série de pontos altamente nocivos que são muito bem descritos pelo André Luiz, que são a presença espiritual de irmãos equivocados, irmãos bastante ignorantes do lado de lá, do lado espiritual, e de novo, todo o nosso amor, todo o nosso carinho para com esses irmãos que vampirizam, que estão lá sugando essas energias, esses eflúvios que vêm dos cadáveres dos animais naquele matadouro. Todo o nosso carinho, toda a nossa prece para que eles saiam dessa vibração negativa dos matadouros, mas André Luiz dá uma descrição fortíssima, fortíssima. André Luiz fica realmente aterrorizado com o que vê. Vamos fazer a leitura? Vamos fazer. Eu acho que vamos transcrever porque o texto diz tudo. É muito forte, muito forte. E nos leva a essa reflexão. O primeiro é o diante do local, né? Só para me localizar. Isso. Tá, pode começar. Lá. Posso? Então, André Luiz falando, diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, aqueles irmãos queridos que necessitam da nossa prece por eles, eles vão passar por essa. Sim. Em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar, e André Luiz observou muita coisa, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, que significava tudo aquilo? E aí o mentor, né, Nath, amigos que estão nos assistindo, o mentor responde a André, todo esse sentimento despertado no André, ele responde ao André da seguinte forma, de uma maneira muito didática, que serve para a nossa reflexão. Diz o mentor, por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, olha só, não nos compete, porém, lavrar condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Foi aquilo que eu chamei a atenção agora há pouco. Nós precisamos sair dessa vibe especista, exploratória, com o evangelho, com Kardec embaixo do braço, mas também com um sentimento muito forte de solidariedade, de fraternidade, para com todos esses irmãos que estão ainda, eu falo dos encarnados citados aqui pelo mentor, que estão ainda nesse processo de ficar gravitando em torno de ambientes como esse, se alimentando desses eflúvios tão nocivos. Lembrar dos encarnados que trabalham nessas condições também, matando animais rotineiramente. Imagina. Também envolvidos nessa psicosfera também, e assim, sem culpa, porque eles estão lá para ganhar, né, ter o seu ganha-pão. E isso é um dos motivos do porque o veganismo também é um movimento político, social, para a libertação de pessoas, não somente de animais, né? Dos trechos que se tinha separado eram esses, né? Mas, assim, depois, se vocês quiserem, tem uma referência muito boa no catálogo do MOVE,
também que é uma continuação desse diálogo, né? Em que ele vai falar do porquê do espanto, também nós não fazíamos. Aí ele vai citando várias situações em que a gente utilizava dos animais, inclusive mostrando que no final, como é que ele usa, assim, que o estábulo como um lar será também sagrado no futuro. Eu acho belíssimo, ele Isso. finaliza, né? Tá tudo no nosso catálogo. Depois vocês procurem ou peguem o livro, o capítulo 3 assim, começa no 3 mas é o 4 que ele vai tendo mais como é, tocando o dedo na ferida. Eu gosto do André Luiz nesse sentido, né? É Na verdade, quase quando eu uma chego. prece. É quase uma prece final. O estábulo vai ser sagrado. Uhum, assim E o como que um é lar. o sagrado? E o que é o sagrado? É o respeito, é o amor ao próximo. Exatamente. Né? Um ambiente familiar, né, em que a gente possa cultuar os animais como nossa família, com os nossos irmãos. Nossa, dá para fazer uma palestra só com esse trecho, né? E assim, a gente está com 5 minutinhos para acabar a nossa live. No final, se você quiser comentar de forma geral, assim, já concluindo também a sua fala, você tenta trazer essa noção toda que você descreveu no seu artigo, tentando colocar em meios práticos como que a gente poderia adaptar casas espíritas, ou mesmo nós, para esse mundo, para a construção desse mundo de regeneração. A gente já vai seguindo para o final através dessa fala. Muito bem, muito bem. Quem sou eu para sugerir orientações, mas algumas coisas saltam aos olhos. Saltam aos olhos. É preciso, primeiro, aprofundar o estudo na obra básica. Ninguém está falando de fugir da obra básica. Kardec, Chico, Emmanuel, Divaldo, Joana. Aqui já tem pano para manga suficiente, como diria Haroldo Dutra Dias, para 500 anos de estudo profundo a respeito. Mas incluir nos grupos de estudo dos centros espíritas disciplinas que digam respeito a esse conceito abrangente de amor ao próximo. Esse carinho, esse cuidado, essa empatia, essa compaixão para aqueles que estão na nossa retaguarda, ocupando uma posição que nós já ocupamos antes. Então, grupos de estudo, abertura de espaço para a exposição desapaixonada, respeitosa, caridosa, acolhedora deste tema, no sentido de levar o conhecimento nas exposições públicas, ao mesmo tempo em que se provoca a reflexão. Uhum. E uma coisa acontece sempre durante as palestras, onde se toca nesse assunto. Nós percebemos na plateia, durante as palestras, as pessoas, quando se toca no tema, as pessoas assentindo, como quem diz assim, gente, isso é É verdade. verdade. Está na hora de nós... A leitura facial que eu faço nesses momentos é essa, gente, está na hora realmente de nós entrarmos firme nessa reflexão e colocar na pauta do dia uma mudança de hábitos, de atitudes. Então, Exatamente. abertura de espaços, tratar disso com muito carinho, com muito amor, com os dirigentes, muitos deles podem ainda estar num pace um pouco mais, digamos, de menos compreensão a respeito da importância do tema, não tem importância. Com o tempo, devagarinho, nós vamos abrindo estes espaços que são absolutamente fundamentais. É preciso levar esse tesouro maravilhoso da doutrina espírita também no aspecto do amor aos animais para Uhum. todo mundo que frequenta os centros. Exatamente. Aqui você coloca uma frase para finalizar, né? Que você coloca aqui: será que é possível ainda haver abatedouros, aviários de produção industrial, criação de peixes aos milhares em confinamento cruel, ou mesmo jaulas e gaiolas que abrigam irmãos somente para o nosso deleite? Marquei essa frase porque ela é ótima, assim. Então, eu acho que o final de tudo não tem como a gente não seguir o mandamento de Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, levando em consideração o mundo de regeneração com matadores. Então a gente refaz a pergunta: mundo de regeneração com matadouros? Será que é possível? A gente espera que, diante de tudo que nós falamos, vocês possam ter refletido e retomado pensamento em algum tipo de hábito que precisa de um ajuste aqui ou ali, para que a gente possa cada vez mais construindo um novo eu, para a gente receber de braços abertos um mundo de regeneração cheio de amor e paz a todos os seres da criação, né? A gente está com 20 segundinhos. Gostaria de falar alguma coisa no final?
Não precisa que nós esperemos o mundo de regeneração nascer no dia de amanhã. Comecemos já a reflexão e a mudança de atitudes. Muito obrigada, Roberto. Obrigada a todos que estiveram conosco. Boa noite. Boa